Para você que está querendo mudar sua vida financeira, eu já quero te dar meus parabéns, pois se você clicou nesse vídeo é porque você está em busca de conhecimento, e esse definitivamente é o primeiro grande passo. Mas nesse vídeo eu quero te passar 5 regras fundamentais que você precisa seguir, caso contrário você corre grande risco de fracassar e de se frustrar na sua jornada financeira. Fica comigo que eu te conto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo desse canal. Meu nome é Kei Murakami e antes de começar eu só quero pedir para que você se inscreva nesse canal e clica também no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você gostar do conteúdo de hoje, clica no botão de like, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Então sem mais enrolações e vamos para o assunto principal. Como falei, agora eu vou te passar 5 regras fundamentais que vão te ajudar a evitar cagadas ao longo da sua jornada financeira. A primeira regra é ter a mentalidade correta, o famoso mindset. Sem isso, não importa o que você faça, você nunca vai ficar rico. E se eventualmente você ficar sem a mentalidade correta, você vai perder dinheiro de alguma forma. Desde a nossa infância, somos bombardeados por frases e conceitos negativos a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas. Consequentemente, acabamos criando uma rejeição a essas coisas, mesmo que de forma inconsciente. Quem nunca ouviu frases do tipo: o dinheiro é a fonte de todo mal, os ricos são todos gananciosos, não dá pra ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo? Ainda mais aqui no Brasil é muito comum associar gente rica com crime ou coisas ilícitas. E se não for isso, o camarada que ficou rico é porque foi abençoado por Deus e ganhou na loteria. Mas por outro lado, se você perguntar para qualquer pessoa na rua: ô amigo, você quer ficar rico? A pessoa vai te responder: é lógico, tá doido? É claro. Mas na maioria das vezes, por mais que a pessoa tenha o desejo de enriquecer, ela não acredita nisso. Ela acha que isso é para poucos, que depende de sorte. E lá no fundinho, ela associa dinheiro a algo negativo, a algo sujo. Além disso, muitos carregam um sentimento de conformismo, do tipo: eu ganho o suficiente para viver, né? Tá ruim, mas tá bom. Dinheiro não é tão importante assim, não. O que acontece é que todos nós possuímos uma espécie de modelo financeiro no nosso subconsciente. Esse modelo consiste numa combinação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E esses pensamentos e sentimentos são formados basicamente através das informações que recebemos no passado, principalmente na nossa infância. Como falei, a todo momento somos influenciados por conceitos e ideias que nos fazem criar uma certa fobia em relação ao dinheiro. Podem notar que até na ficção, os ricos são frequentemente retratados como vilões. Então a primeira coisa que precisamos fazer é reprogramar a nossa mente para que ela aceite o dinheiro e para que ela entenda que não há nada de errado em ficar rico. Assim como um computador precisa de um programa certo para executar alguma tarefa, sem um modelo financeiro correto, nós não conseguimos enriquecer. E uma coisa que você precisa enfiar na sua cachola é que ficar rico não é uma questão de sorte, é uma decisão. A grande diferença entre pessoas de mente rica e pessoas de mente pobre é que as pessoas de mente rica assumem o compromisso de serem ricas e elas acreditam de forma inabalável de que isso depende somente delas. Elas é que são responsáveis por tudo que acontece em suas vidas. Por outro lado, as pessoas de mente pobre, elas apenas gostariam de ser ricas, mas elas não abraçam esse compromisso e acham que as coisas em suas vidas simplesmente acontecem. E em se tratando de coisas ruins, elas sempre têm alguém para culpar, seja o governo, seja a economia ou até mesmo a bolsa de valores. Pessoal, tudo isso que eu estou falando vocês vão encontrar em maiores detalhes no livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Inclusive, recomendo muito que você leia. Em um trecho do livro, o autor fala: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Pode parecer papo de coach, mas acreditar que você tem capacidade e merecimento de ficar rico e de forma lícita e se comprometer a isso é a base para você iniciar a transformação financeira na sua vida. Segunda regra é não pular etapas. O que todo educador financeiro vai te falar é: primeiro pague suas dívidas, depois forme sua reserva de emergência e só depois disso comece a investir em outras coisas.
Sobre reserva de emergência, fica ligado que eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso. Mas o que mais vejo por aí é gente querendo pular etapas. Eu vejo gente querendo investir em ações, fundos, bitcoins, sendo que elas possuem dívidas. Pessoal, antes de pensar em investir em qualquer coisa, primeiro vocês precisam estar com as contas em dia. Dificilmente os rendimentos que você vai ter nos investimentos vão superar os juros das dívidas cobradas pelos bancos. E dívida é algo que quanto mais você ignora, mais ela cresce. Digo isso por experiência própria. Teve uma vez que eu deixei R$50 negativos na minha conta. Ou seja, eu usei o cheque especial. Aí fui deixando, depois de uns 2-3 meses, aqueles R$50 tinham se transformado em 600 e poucos reais. E na época eu recebi um salário de R$700. Pensa no perrengue. Então, se você aí é endividado, primeiro resolva isso. As dívidas não vão sumir sozinhas. Se você quer mudar sua vida financeira, você precisa tomar atitudes diferentes. Se o valor que você deve hoje é praticamente impagável, então vai lá no banco e tenta renegociar essa dívida. Os bancos com certeza vão preferir facilitar as condições de pagamento ao invés de perderem toda a grana. E se mesmo assim você não tem condições de pagar, então você vai ter que fazer renda extra. Terceira regra é entender que o que vai te enriquecer é o trabalho, não é a bolsa de valores que vai te tornar milionário. A bolsa e qualquer outro tipo de investimento são apenas meios de acelerar e potencializar o crescimento do seu patrimônio. Mas a grana vai ter que vir do seu suor. É igual fermento de bolo. O fermento vai ajudar a massa a crescer, mas ele por si só não vai virar bolo. Quarta regra é focar na variável correta. Existem basicamente 3 variáveis que vão influenciar na construção e crescimento do seu patrimônio. A primeira é aporte, ou seja, quanto do seu salário você vai separar todos os meses para investir. A segunda variável é o tempo, ou seja, quanto tempo você vai investir. E a terceira variável é a rentabilidade, ou seja, quanto que o seu dinheiro vai render. E o que mais as pessoas fazem por aí é focar na variável errada. Vamos falar da variável tempo primeiro. Com certeza o tempo é uma variável que impacta e influencia muito o crescimento do seu patrimônio. Conforme a própria fórmula dos juros compostos mostram, o tempo é um expoente, ou seja, é um fator que faz o seu patrimônio crescer exponencialmente, ao invés de linearmente. E por isso, uma das lamentações mais comuns de quem começa a investir é: eu devia ter começado antes. De fato, quanto mais cedo começar, melhor. Mas o tempo que passou, passou, e a gente não pode fazer nada em relação a isso. Então perceba que o tempo é uma variável importante, mas não está 100% sob o nosso controle. E aí restam 2 variáveis para a gente focar: o aporte e a rentabilidade. E adivinha onde que todo mundo foca? Na rentabilidade. As pessoas se preocupam muito em rentabilizar melhor os seus investimentos, perdendo horas e horas analisando gráficos, tabelas, tentando descobrir a ação do momento que vai multiplicar por 1000 o patrimônio, ou tentando garimpar 0,5%, 1% a mais de rentabilidade no mês, sendo que essa não é a variável mais importante para a construção do seu patrimônio, sobretudo para quem está no início desse processo. O seu foco precisa estar no aporte, e não na rentabilidade ou no tempo. E sobre o aporte, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto é sobre a constância dos aportes. Você precisa criar a disciplina e o hábito de aportar todos os meses. Não importa se você tiver uma rentabilidade excepcional no mês, se você fez um único aporte na vida. Pensa na seguinte situação: você fez um aporte de R$500 hoje e ao longo do mês esses R$500 renderam 10%, ou seja, se transformaram em R$550. E aí no mês seguinte você não aporta nada e teve uma rentabilidade de mais 10%. Então os R$550 se transformaram em R$605. E agora pensa numa segunda situação. Você resolveu guardar debaixo do seu colchão R$500 esse mês. Como ficou debaixo do colchão, não rendeu nada. E aí no mês seguinte, você resolve guardar mais R$500 debaixo do seu colchão. Ao final desses mesmos 2 meses, você terminou com quanto? R$1.000, ao invés dos R$605. Pode parecer um exemplo tosco, mas é o que acontece com muita gente. A pessoa investe uma única vez e acha que aquele dinheiro vai multiplicar de alguma forma. E esse exemplo mostra a importância de ter consistência nos aportes, que mesmo você tendo rentabilidades excepcionais,
Se você não tem o hábito de aportar todos os meses, você não vai acumular patrimônio. Então, crie o hábito de separar todos os meses uma parte do seu salário, que seja 10, 20%. Pensa que você está pagando uma conta. Assim como você paga luz, água todos os meses, pensa que você está pagando um boleto para o seu eu do futuro. Daqui a 10, 20, 30 anos você vai ser muito grato por ter feito isso. O segundo ponto em relação ao aporte é que você precisa focar em aumentar o valor do aporte ao longo do tempo. Aumentar o valor do aporte influencia muito mais do que aumentar a rentabilidade. Observem esse exemplo aí que vai aparecer na tela. Esse é um gráfico de dinheiro acumulado ao longo do tempo. Então, no eixo horizontal, a gente tem o número de meses. E para esse exemplo, eu considerei 36 meses. A curva azul representa o patrimônio do investidor A, que investiu R$ 400 por mês a uma rentabilidade mensal de 1%. Por outro lado, a curva laranja representa o patrimônio do investidor B, que investiu R$ 300, ou seja, R$ 100 a menos que o investidor A, porém com o dobro de rentabilidade por mês, de 2%. Ao final de 36 meses, olhem a diferença que deu. O investidor B, que teve o dobro de rentabilidade que o investidor A, acumulou um patrimônio de R$ 15.598. E o investidor A, mesmo tendo tido a metade da rentabilidade, como falei, pelo fato de ter aportado R$ 100 a mais, terminou o período com um patrimônio de R$ 17.230. É uma diferença de mais de R$ 1.600. Portanto, no início da formação do seu patrimônio, foque mais em maneiras de aumentar o valor do seu aporte. Somente quando você tiver um certo valor acumulado é que o valor do aporte vai ser menos relevante e a rentabilidade vai passar a fazer uma diferença maior. Quinta e última regra: busque conhecimento e informação. E como falei no início do vídeo, isso eu sei que você já está fazendo ao assistir esse vídeo. Mas o que eu quero dizer é que investimento é algo dinâmico e que você não pode simplesmente jogar seu dinheiro e esquecer dele. O mercado financeiro está a todo momento reagindo aos acontecimentos macroeconômicos, microeconômicos, políticos, entre outras coisas. E de certa maneira você precisa acompanhar isso para evitar perdas ou identificar oportunidades, principalmente em momentos de crise. Eu também não estou querendo que você fique com 5 telas de computador na sua frente, conectado 24 horas por dia. Só estou falando para você se informar minimamente, ficar por dentro das principais manchetes do dia a dia. Mas para entender como que esses acontecimentos do dia a dia impactam nos seus investimentos e você saber o que deve ou não deve fazer, você pode contar comigo, então fica antenado nos próximos vídeos. Então por hoje é isso, pessoal. Essas foram as 5 regras fundamentais para vocês terem uma jornada financeira de sucesso. E se vocês gostaram desse conteúdo, clica aí no botão de like, compartilha com todos os amigos e familiares que também querem ficar ricos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!